Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo uma boa tarde a todos aqueles que fazem o Centro Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco. Mais uma vez, retorno a esta casa de amor e caridade para refletir com vocês sobre uma lição de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Grato estou a Deus pela oportunidade, ao Maria de Nazaré pelo convite e a vocês pelo carinho da acolhida e pelo esforço de atenção que hão de dedicar nesta exposição. Foi-nos solicitado refletir sobre o tema esquecimento do passado. Um tema que está presente no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que trata do tema Bem-aventurados os aflitos, como também está presente em O Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal, nas questões que vão de 392 a 399 de O Livro dos Espíritos. É natural que algumas pessoas tenham a curiosidade de saber o que foram e o que fizeram na vida passada, ou na vida anterior, ou na reencarnação pretérita. Mas uma pergunta merece ser feita. Será que vale a pena saber? Por que será que Deus impôs o chamado véu do esquecimento ao espírito que volta à existência corporal? Eu digo que é uma imposição divina porque na pergunta ou na questão 392 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Uma curiosidade de Kardec igual a de muitos de nós. E os espíritos responderam: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Então, os dois verbos que limitam totalmente esse conhecimento do passado. Não pode nem deve. Mas os espíritos disseram mais: Deus assim o quer em sua sabedoria. Então, se Deus não permite, ele o faz por sabedoria, por ser sábio, por saber o que é melhor para o espírito, para cada criatura. E eles então justificam os espíritos superiores. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então ele coloca a razão, justifica essa razão e aponta uma consequência natural, fazendo inclusive uma comparação, uma analogia. Ele diz que se o espírito o encarnado soubesse o que foi e o que fez, ele ficaria mais ou menos como aquela pessoa que sai do ambiente muito escuro para um ambiente muito claro em fração de segundo, sem transição.
seguramente sofre um ofuscamento. Esquecido do passado, ele é mais senhor de si. Porque o que isso significa? Que nós temos condições de melhor utilizar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha. E vamos fazê-lo sempre na perspectiva de realizar o bem. Esse esquecimento é tão importante, que Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, no capítulo intitulado Objeções, da obra Depois da Morte, uma obra de Leon Denis, ele afirma: o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. Então ele diz que para que nós sejamos bem aproveitados nas nossas provas que a vida, que a reencarnação oferece, o esquecimento do passado é fundamental. Como também para o nosso progresso. Justamente pelaquela questão que eu falei anteriormente, do uso correto do livre-arbítrio, das escolhas sempre na perspectiva de fazer o bem. E o Leon Denis diz mais: o nosso passado guarda as suas manchas e nódoas. Sim, porque nós sabemos que todos nós somos devedores. Que todos nós temos contas a ajustar com o nosso passado culposo, nosso passado de erros, de imperfeições, porque se nós não tivéssemos isso, nós não estaríamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Nós estaríamos no mundo de regeneração, quiçá no mundo feliz ou ditoso. E aí, o Leon Denis diz, percorrendo a série dos tempos, ou seja, percorrendo todo o tempo, todas as diversas reencarnações, atravessando as idades de brutalidade, ou seja, vindo lá daquela fase mais primitiva do nosso espírito, devemos ter acumulado bastante faltas, bastantes iniquidades, sem dúvida. Por quê? Porque o nosso espírito vem gradativamente progredindo a cada reencarnação. Só existe um mecanismo capaz de nos fazer alcançar esse progresso espiritual. É reencarnando para expiarmos a falta e ganharmos créditos evolutivos. E diz o Leon Denis, libertos apenas ontem da barbárie, ou seja, muito recentemente, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. Ou seja, todos nós íamos ficar profundamente desconfortáveis em saber o que fizemos e o que fomos. A vida terrestre, diz o Leon Denis, é, algumas vezes, difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo de nossos males atuais acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Ora, o que é que ele está dizendo para nós? Olha, se a vida terrena já é difícil pelo que a gente passa naturalmente, nas coisas que nós atraímos, que nós buscamos, com os nossos pensamentos equivocados, você imagine se a tudo isso a gente ainda acrescentasse a memória dos sofrimentos e vergonhas de existências passadas. Ia ser terrível para todos nós. Mas vamos fazer um paralelo com algo que todos conhecemos muito bem, exatamente para saber como é que esse véu do esquecimento funciona em função daquela analogia que foi feita com a passagem do escuro para o claro. Então imagine que você está dentro de um quarto escuro, muito escuro, sem ver nada. A pupila do seu olho está bastante dilatada, procurando um fiozinho de luz para informar ao cérebro o que você está vendo. A gente vê com o cérebro, não vê com os olhos. A pupila está bem aberta para ver se algum fio de luz
passa por ela, né? Entra pela pupila, passa pela câmara anterior do olho, pelo cristalino, pela câmara posterior, até chegar no nervo óptico. Então esse estímulo luminoso impressiona o nervo óptico, que manda para o cérebro em 1/1000º de segundo, exatamente, é o tempo que demora, 1/1000º de segundo, a informação do que aquele olho está vendo. Mas no ambiente escuro não há luz, portanto não há como ver alguma coisa. Mas aí, de repente, aparece diante de você uma claridade muito intensa. Assim como uma claridade produzida por, digamos, 20 refletores muito potentes. Aqueles que iluminam um campo de futebol. O que aconteceria? Você ficaria ofuscado. Inclusive fecharia os olhos, colocaria a mão na frente dos olhos, não enxergaria nada. Porque a pupila rapidamente ia se contrair pelo excesso de luz. Quando há pouca luz, a pupila se dilata. Quando há muita luz, ela se contrai. Então é mais ou menos isso que aconteceria conosco se nós soubéssemos do nosso passado. Por isso que os espíritos disseram, ou ficaríamos humilhados por conhecermos nossos erros e faltas, ou exaltados e orgulhosos por conhecermos as coisas boas que fizemos. Com a maioria de nós, seguramente, tem mais erros e faltas do que coisas boas, nós ficaríamos profundamente humilhados, constrangidos. Nós já sabemos que a nossa reencarnação tem como objetivo principal a nossa evolução, o nosso progresso. Que nós vamos retornar ou retornamos entre aqueles com quem nós já estivemos um dia, para os devidos ajustes e reajustes. A nossa família material, parental, ela começa lá na nossa família espiritual. Agora, imagina se você soubesse que aquela pessoa que hoje é a sua esposa ou é o seu marido foi um algoz que lhe tirou a vida numa reencarnação anterior. Aquela pessoa que está ali, vivendo com você, convivendo com você, você descobre, porque o véu do esquecimento lhe permite isso, e você identifica que foi ela, aquela pessoa, que numa encarnação anterior matou você, tirou a sua vida. O que você sentiria? Muito provavelmente, uma grande revolta. E quem sabe até um desejo de vingança. Essa seria a teoria mais provável. É por essa razão que o Espírito Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, aconselha no capítulo 16 da obra Mãos Marcadas. O título do capítulo é Esquecimento. Então, lá na obra Mãos Marcadas, capítulo 16, Esquecimento, recomenda ou aconselha o benfeitor espiritual Emmanuel: não te rebeles contra o esquecimento em que te mergulhas na experiência da terra. O véu do esquecimento que todos nós recebemos da misericórdia divina. E aprende a valorizar o minuto para materializar o bem. Aquilo que eu falei. Fazer boas escolhas. Usar bem o livre-arbítrio sempre na perspectiva de fazer o bem ao próximo. E aí ele faz uma comparação desse aproveitamento do minuto para valorizar o bem, para materializar o bem. Ele diz, assim como o tecelão aproveita o fio para fazer a própria vestidura. O tecelão aproveita o fio de algodão para fazer a túnica, a camisa, a roupa para ele mesmo.
nós devemos aproveitar o nosso tempo na Terra para construir o nosso progresso, sempre na perspectiva da prática do bem. Cada segundo de nossa vida deve ser dedicado à prática do bem, porque todos somos devedores e Deus espera a nossa evolução. Mas o Emmanuel diz mais, nesse capítulo 16, Esquecimento, lá da obra Mãos Marcadas. Ele diz: sob a neblina da carne, reencontramo-nos pontualmente uns com os outros para corrigir e sublimar. Sob a neblina da carne, a neblina, o que é que ela faz? Ela deixa a visão meio turva, né? Nós não vemos com nitidez na neblina. É o véu do esquecimento. Mas aí a gente se reencontra, sem saber que aquela pessoa com quem a gente está vivendo agora, já vivemos com ela no passado. Mas há uma finalidade suprema, divina nesse reencontro. É nós corrigirmos os nossos erros e sublimar os erros do outro para conosco. Porque ele também pode estar magoado com algo que nós fizemos com ele. Também nele pode passar a ideia de uma vingança. Esse é o grande objetivo da reencarnação: corrigir e sublimar. Mas o Emmanuel diz ainda: a consanguinidade, por isso mesmo, quase sempre é o bendito santuário do reajuste. Ou seja, a gente se encontra na mesma família, a consanguinidade é exatamente isso, os laços são de sangue. Porque a família, o lar, é o bendito santuário do reajuste. É lá que nós vamos fazer os ajustes e reajustes. Então aqui aparece a experiência familiar como o grande laboratório de redenção e de progresso que Deus nos concede através da reencarnação. Isso é um fato importante que nós devemos considerar. Como dizia o saudoso Chico Xavier, nascemos no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. Olha que interessante e inteligente. Nós estamos no lugar certo, na cidade certa, nascemos no ano certo, no momento certo, no mês certo, no dia certo, nascemos das pessoas certas, o pai e a mãe que nós temos, estamos na família certa para fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa? Corrigir e sublimar. Por essa razão, que neste capítulo, Esquecimento, lá do Mãos Marcadas, o Emmanuel aconselha: aí dentro, na família, no indivíduo, em cada um de nós, nos altares invisíveis do coração, é possível desculpar sempre, ajudar sem repouso e repetir suaves lições de humildade, a fim de que nossa alma se desenfaixe de pesados compromissos com as sombras. Olha que inteligente, que bonito, que sublime da parte do Emmanuel. No altar invisível do coração de cada um membro da família, é possível desculpar sempre, ajudar infatigavelmente, sem repouso, e sempre repetindo lições de humildade, sabendo que em algum momento a gente vai ter que ser humilde porque alguém vai ser agressivo, grosseiro. Mas, cada vez que nós agimos assim, a gente vai se desenfaixando do que o Emmanuel chama pesados compromissos com as sombras, os nossos erros passados, os nossos equívocos passados. Nós precisamos reconhecer que a reencarnação não é um castigo. Não é, nunca foi e nunca será um castigo. Reencarnação é uma oportunidade de melhoria. Se você tem dificuldade dentro da família, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, sogros, noras, genros, cunhados, cunhadas, familiares e parentes de uma forma geral,
Saiba que a misericórdia divina lhe colocou nesse cenário para a sua melhoria espiritual. Não só você, mas eu também e todos nós. Não há outro laboratório para nós melhorarmos, burilarmos as nossas potencialidades, especialmente as potencialidades crísticas. O amor, o perdão, a compreensão, a resignação, a tolerância, a paciência e por aí vai. Da mesma forma que alguma dessas pessoas desse cenário possa nos ter feito um grande mal no passado, pode acontecer também que nós, que eu, você, sejamos o algoz, aquele que fez o mal contra a criatura. E agora nós estamos juntos novamente. O que fez a falta, o algoz, para se redimir, e o que sofreu a falta para perdoar. Aquele que foi magoado, maltratado. Todo mundo ganha no processo. Um porque se redime e o outro porque perdoa. Mas o Emmanuel diz ainda: não te preocupes se a memória anestesiada pela misericórdia divina se revela incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem. Então está dizendo, olha, fica tranquilo. Se você não sabe quem foi a sua esposa ou seu esposo de hoje numa vida passada, não se preocupe com isso, porque a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus por nós, o está fazendo por santa sabedoria, porque é o melhor para nós. Mais importante do que saber quem eu fui ou o que eu fiz, é saber quem eu sou e o que eu posso fazer agora para a minha própria melhoria espiritual. Mais importante saber quem você foi, o que você fez, é saber quem você é agora, nesse momento, nessa reencarnação. E o que é que você pode fazer por você mesmo para melhorar-se espiritualmente. Até porque o que foi feito não tem mais como ser mudado. O que aconteceu numa reencarnação passada não tem mais como ser mudado. O passado é intocável. Está feito. Só nos resta reparar o mal praticado. Só nos resta, então, a reparação, a sublimação, a correção. Não esqueçamos daquela frase, corrigir e sublimar. E aí o Emmanuel nos oferece uma importante orientação e um digno consolo. Um digno consolo. Ele diz assim: em ti mesmo, por tuas tendências e princípios, sabes quem foste. Olha que interessante. Às vezes a gente fica querendo saber, mas se prestar atenção direitinho na forma como nós vivemos, nós vamos ter uma clara ideia do que fomos. De que forma? Dos pensamentos mais frequentes que visitam a nossa cabeça, a nossa mente, das coisas que recorrentemente nós estamos a fazer, das faltas que nós repetimos constantemente, sem conseguir nos livrarmos delas. É o mesmo tipo de erro. E ele diz mais: e em teu lar, pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que deves, o quanto você é devedor. Ora, você tem um filho rebelde, um marido grosseiro, uma esposa impaciente. Com certeza, essas circunstâncias todas são circunstâncias redentoras do espírito de todos aqueles que estão em volta dessas criaturas. Todo mundo deve a todo mundo tem que pagar a todo mundo.
E Jesus disse: daí não sairás até teres pago o último ceitil da prisão. Que prisão é essa? O corpo, a reencarnação. Nós reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias até que nós quitemos o nosso débito. Fora disso, não há a menor possibilidade. Podemos dizer que o que o Emmanuel nos diz nesse momento é pura misericórdia divina. Mais importante do que saber se esse ou aquele familiar nos fez algo de ruim, é fazer algo de bom por ele. Pouco importa. Já foi feito, não tem mais como mudar essa circunstância. Já aconteceu, já passou. Talvez por isso que o Emmanuel tenha afirmado lá na sua lição, desse capítulo 16, o esquecimento da obra Mãos Marcadas. Somos ainda o reflexo do que fomos. Obtemos do mundo o que merecemos. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Não tem como. A minha mentora Glorinha disse-me uma vez uma frase extremamente importante. Nessa questão das escolhas que a gente faz na vida, de obter do mundo o que a gente merece. Ela disse: o direito de ser feliz depende do cumprimento do dever de ser bom, caridoso e justo. Ou seja, eu colho aquilo que planto. Eu, você e todo mundo. Emmanuel ensina-nos qual a valiosa lição que, se cumprida retamente, nos trará esse grande benefício que Glorinha nos aponta, o direito de ser feliz. Emmanuel diz: desse modo, saibamos retificar o passado com a observância do bem nas horas do presente, e o porvir responder-nos-á com a seara de amor e luz, paz e alegria que nos propomos alcançar. O direito de ser feliz. Mas para colher, tem que plantar. Quem planta abóbora, colhe abóbora. Quem planta maçã, colhe maçã. Não pode ser diferente. E para que a gente alcance isso, o Emmanuel aponta os dois cenários disponíveis, ou os cenários disponíveis, e o que neles acontece. Ele diz: a luta terrestre é um campo imenso, em cuja superfície podemos projetar as sementes da bondade todos os dias. Todos os dias. Comecemos, porém, aí ele coloca uma conjunção adversativa, chamando a nossa atenção. Por onde é que eu devo começar essa minha semeadura de bondade? Ele diz: pelo canteiro de casa, pelo seu núcleo familiar, pela sua família. Ele diz: nossos pais e nossos filhos, o esposo e a esposa, o irmão e o amigo são leiras de espiritualidade, esperando por demonstrações de concurso fraterno. Leiras de espiritualidade são campos esperando a semeadura do nosso amor, da nossa bondade, da nossa caridade, do nosso perdão, da nossa justiça, da nossa ética, do nosso compromisso com o progresso espiritual. E o Emmanuel finaliza com uma grande recomendação. Nesse capítulo 16, esquecimento da obra Mãos Marcadas, que eu recomendo você fazer a leitura dela. Ela está disponível na internet, você pode acessar essa obra e lê-la integralmente, que ela é muito boa. O Emmanuel diz assim: não esqueças a aplicação dos ensinamentos de Jesus por onde segues. E o esquecimento transitório da vida física surgir-te-á como sendo a ponte bendita de acesso à sublimação integral. Então, por onde nós caminharmos, sempre caminharmos com Jesus, na prática do seu evangelho.
E consciente de que se nós não nos lembramos do passado, certo? Isso é importantíssimo para que a gente não fique na neblina, para que a gente possa ver o que ele chama de ponte bendita de acesso à sublimidade ou sublimação integral. Isso é extremamente importante. Essa transformação que nós precisamos produzir a cada segundo em nós. Porque se nós ficarmos preocupados, o que eu fui, o que eu fiz, o que eu fui, o que eu fiz, nesta neblina, perdido nessa realidade coberta de véus, a gente é capaz de passar pela ponte, por essa ponte bendita e nem prestar atenção. Se Deus outorgou-nos o véu do esquecimento, é porque isso é importante para nós. Porque Ele é um Pai de amor, de bondade e de justiça. Ele não faria jamais nada para nos prejudicar. Essa é a grande síntese da nossa reflexão de hoje. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações emanadas do coração amoroso de cada um de vocês. Eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço e uma semana de luz e progresso para todos nós.